Você conhece alguém que toma remédio para tudo? Que sempre sabe o melhor medicamento para dor de cabeça, para tosse, para dor na coluna, para febre e toma até remédio quando não precisa? Pode ser um hipocondríaco, alguém que é viciado em medicamentos. É o tema da redação móvel de hoje com o repórter Eduardo Llamas. Llamas, hipocondríaco toma remédio nem sempre quando precisa, mas ele pode ser considerado uma pessoa doente? Boa tarde. Boa tarde, Gustavo, a todos. Pois é, em alguns casos, que essa pessoa tem um medo excessivo de pegar uma doença e acaba também consumindo de forma exagerada muitos medicamentos, pode ser considerado sim uma doença, inclusive com indicação para tratamento com um psicólogo, às vezes. A gente preparou uma reportagem falando sobre esse tema, os hipocondríacos. Vamos conferir. Para tudo que é sintoma, tem um remedinho à disposição na farmácia. Um risco e tanto para aquelas pessoas que têm tendência à automedicação. São pessoas nervosas, né? Que não pode ver falar em doença que já fica estressado. Já acha que pegou. Já acha que pegou. Tudo é doença, tudo... Nossa, tá com frio, tem que tomar alguma coisa contra o frio, tá triste, tem que tomar outra coisa. Você tem um amigo que é desse jeito aí. Desse jeitinho? Nossa, já até aconselhei, para com isso. Não, eu vou morrer logo e tal. Ele vive pensando nisso. Os hipocondríacos se preocupam de forma exagerada em preservar a saúde e acabam procurando remédios e piorando a situação. Até por isso, na venda de medicamentos controlados, como antibióticos, é necessária a apresentação de receita médica em duas vias. Uma fica retida na farmácia e tem que ser encaminhada aos órgãos de fiscalização. De alguns anos para cá, esse controle ficou mais rígido, mas tem gente que ainda lembra da época em que dava um jeitinho. Anteriormente comprava sim, agora não. Como é que era? Conversava um pouquinho ali com o farmacêutico, falava que tinha pressão alta, como é que era? Falava que trazia a receita depois, né? Então, e aí levava o remédio, tinha necessidade do remédio, né? Então... O Conselho Regional de Farmácia diz que casos de vendas de medicamentos controlados sem receita são investigados, mas não divulga números da região, já que os processos são sigilosos. Com controle maior nos medicamentos tarjados, muita gente apela para os liberados. Uma lei aprovada no ano passado permite que os farmacêuticos auxiliem os clientes na escolha desses medicamentos mais simples, como analgésicos básicos, por exemplo. Mas o uso indiscriminado desses remédios também é perigoso. O medicamento resolve o problema que ele está sentindo, né? Ele quer tratar o sintoma e, de repente, ele esquece que precisa de um diagnóstico clínico, né, para saber o que utilizar. Se a pessoa tem a necessidade de usar continuamente um medicamento, né, sem prescrição, significa que ele não está sendo resolutivo. Então, esse medicamento sem prescrição é para tratar um sintoma momentâneo. A partir do momento que se detecta que ele é crônico, aí tem que ter uma avaliação médica, um diagnóstico, para saber o que está acontecendo. Quando a gente percebe que o cliente já tomou vários medicamentos, né, isentos de prescrição e não está resolvendo, a gente encaminha para o médico. Né, porque assim, aí já tem que estar utilizando o medicamento, né, com orientação médica mesmo. A bula do remédio contém informações importantes também. Principalmente nas contraindicações, nas advertências. Mas quando se trata de um hipocondríaco, o efeito de ler a bula pode ser ruim. Da minha sogra, ela tinha medo de tudo. Da vez que acontecia ter uma doença lá no Japão, ela já achava que estava com a doença. Alguns pacientes, né, quando leem a bula, principalmente nas reações adversas, eles começam a sentir todos aqueles sintomas, né? Eles são autossugestionados. Então, tem que ter muita atenção a essa leitura, né? Se a pessoa tem essa tendência, é sabido dessa tendência, eu até orientaria que não, né, lesse a bula, porque para não induzi-lo a estar tendo uma falsa reação adversa. A recomendação principal, no fim, todos sabem: evitar remédios sem a orientação de um médico. Não é tudo que apresenta é bom, né? A gente tem que correr atrás e ver se realmente é aquilo mesmo, né? Pois é, e a gente vai conversar agora com o médico infectologista, Dr. André Bortoliero, que aceitou participar da redação móvel, responder a pergunta das pessoas aí de casa. A primeira pergunta é do Tiago, é assim: ele teve uma doença no ano, procurou o médico, foi diagnosticado e recebeu um remédio, tomou, deu certo. No ano seguinte teve os mesmos sintomas e o remédio ainda está com a validade boa. Ela pode tomar de novo esse remédio? Boa tarde, doutor. Boa tarde. Não deve, porque ele pode estar com um outro problema parecido e que eventualmente o tratamento é muito diferente.
Além do que, ele tem que lembrar que ele pode estar tomando algum outro remédio para algum outro problema que ele possa estar tendo, algum remédio de uso contínuo, e lembrar que os remédios, quando associados, vão ter interação. Então, ele pode estar melhorando um sintoma, piorando o efeito de um outro remédio que ele está tomando, ou mesmo até mascarando uma doença que ele acha que é a mesma doença, mas que pode ter os sintomas parecidos, mas ser uma outra entidade clínica, uma outra doença. Tá certo. O Marcos Alberto João, lá do Hernani Moura Lima, ele ligou perguntando o seguinte: ele toma aquele remédio simples, o analgésico, o relaxante muscular, mas está tomando quase todo dia. É prejudicial? Primeiro, assim, se ele está tomando quase todo dia, ele deve estar com algum problema mais sério que ele precisaria ver o porquê disso, assim, procurar um médico e tentar esclarecer o motivo dele estar com a dor, com algum dor muscular, algum problema nesse sentido. E se ele ficar usando o remédio todo dia, mesmo os analgésicos podem fazer mal, sim. Tem complicações sanguíneas, discrasias sanguíneas. Os anti-inflamatórios têm vários efeitos ruins no rim, no fígado. Então, o ideal é que ele procure atendimento médico para esclarecer o motivo e ser adequadamente tratado. Outro telespectador ligou para a gente, infelizmente ele não passou o nome, mas ele pergunta justamente sobre esses medicamentos mais simples, analgésicos, se com o tempo, tomando muito, acaba diminuindo o efeito desses remédios. Sim, teoricamente não. A analgesia e o anti-inflamatório ele não vai perder o efeito se a pessoa tomar sempre. Tanto que tem algumas doenças que a pessoa tem que tomar isso continuamente e o efeito continua o mesmo. Mas o grande problema é que, tem que lembrar sempre disso, o remédio é uma droga e a sua proximidade com um efeito ruim é muito grande. Então a dose pode variar e a pessoa pode achar que está tratando um problema e está acabando, vai levar a outro problema. Renal, hepático, sanguíneo. Então tem que ter muito cuidado com os analgésicos e principalmente com os anti-inflamatórios. Muito obrigado por enquanto. Daqui a pouco a gente volta para responder mais perguntas. Se você tem uma pergunta, liga para a gente, 3377-3453, ou então manda lá pelo site g1.com.br/RPCTV Londrina. De Londrina, Eduardo Lhamas. Pois é, voltamos a falar da redação móvel, hoje sobre hipocondríacos. Vamos continuar conversando aqui com o doutor André. Doutor, muitas perguntas chegando aqui. A Antônia Dias, ela é da Gleba Palhano, e ela diz que está tomando o ginkgo biloba, que é um fitoterápico. Os fitoterápicos também precisam de orientação? Pode tomar por conta? Como é que é? Então, o pessoal sempre pensa assim, que como é fitoterápico, nunca vai fazer mal. E lembrar que também são drogas que também têm seus efeitos colaterais e na dose errada e no tempo errado também pode fazer muito mal para o organismo. Então, mesmo os fitoterápicos têm que ter prescrição médica. Senão pode se complicar também, do mesmo jeito que o medicamento industrial. Alopatia. Eu vou fazer uma pergunta agora da Lúcia Barbosa, ela é lá do Jardim Pisa. Na verdade, não é bem uma pergunta, é uma constatação. Ela disse que durante muito tempo sentia dores no abdômen e os médicos não conseguiam diagnosticar o que ela tinha. Muita gente começou a falar que ela era hipocondríaca, que ela sentia dor e tal. Mas, na verdade, ela tinha um clipe cirúrgico no lugar errado e sentia dores. Então, qual que é a orientação para quem, de repente, está sendo taxado como hipocondríaco, mas tem uma dor? Você define que é hipocondríaco quando a pessoa tem aquela ansiedade de tomar medicação ou de ter sintomas, mas que não tem uma doença explicada. Se a pessoa investigou e não achou problema nenhum, aí você pode taxar essa pessoa de hipocondríaca, de querer tomar remédios. Mas antes de você terminar com toda a investigação, você não pode taxar um paciente com esse diagnóstico, né? Então, primeiro, sempre avaliar, fazer os exames adequados, ter certeza que realmente não tem uma patologia de base para explicar isso. Tá certo. A Beatriz, lá do Lindóia, perguntou qual que é o efeito de tomar anti-inflamatório por muito tempo, e ela já emendou outra pergunta: o que fazer com aquele medicamento que já venceu lá em casa? Com relação aos anti-inflamatórios, são remédios muito usados pela população e na maioria das vezes sem prescrição médica. Lembrar que os anti-inflamatórios são remédios muito importantes para determinadas doenças, determinadas patologias, mas que eles também encerram uma grande quantidade de efeitos colaterais. Primeiro, os anti-inflamatórios fazem mal para o estômago. Eles podem dar gastrite, úlcera e sangramento gástrico. Os anti-inflamatórios também podem fazer mal para o rim. Eles aumentam a pressão arterial, fazem lesão renal, inclusive até com insuficiência renal, e a pessoa às vezes tem até que fazer diálise por causa disso. Os anti-inflamatórios também podem fazer mal para o fígado, levar a hepatotoxicidade. Então, os anti-inflamatórios
apesar de serem remédios muito usados, tem que tomar muito cuidado, porque são remédios potencialmente tóxicos. A Rosalina Bueno, do Jardim Colômbia, disse que por 10 anos tomou um tipo de analgésico e agora ela tem muita diarreia. Tem alguma relação? Ela precisa procurar um médico porque não tem relação nenhuma? Eu acredito que não deva ter relação entre o uso do analgésico no passado e a diarreia agora. Eu acho melhor ela procurar um médico para tentar resolver essa questão da diarreia crônica dela, né? A experiência de vocês, está aumentando o número de pessoas que buscam medicamentos por conta, tomam remédios aí para dormir ou para o estômago? Assim, na prática diária, e eu como médico que faço o consultório, as consultas, a gente percebe que os pacientes eles têm uma certa necessidade de, no final da consulta, levar algum remédio. Assim, a maioria dos pacientes não fica satisfeito quando você examina, detecta o problema e sabe que aqui naquele momento não tem um medicamento que vai realmente melhorar. Então, os próprios pacientes sentem a necessidade de usar alguma medicação. Parece que faz parte da consulta médica fazer um exame e tomar algum remédio. E nem sempre precisa tomar um remédio. De repente, sair de uma consulta com o diagnóstico seguinte, você precisa fazer o exercício físico, ele não se contenta. Exatamente, mudar a questão de vida, né? Fazer exercício, parar de fumar, parar de beber, fazer uma dieta, deixar de comer tanta coisa gordurosa, tentar diminuir o estresse com algumas atividades que façam prazer para o paciente. Às vezes o paciente não fica satisfeito só com as orientações, parece que ele precisa de algum remédio para complementar aquilo. Agora, o João Aparecido de Cambé, ele faz uma constatação um pouco mais social. Você acha que a dificuldade para conseguir uma consulta, isso também estimula a automedicação? Isso com certeza, né? Assim, a gente não consegue consulta no momento que a gente quer. E hoje em dia existe uma coisa muito imediatista, você quer resolver o problema na hora. É óbvio que com saúde a gente não pode brincar, mas existem os prontos-socorros, os postos de saúde, então sempre tentar esclarecer a dúvida da saúde ou a queixa ou o sintoma com o médico. Nunca tentar recorrer somente à medicação do vizinho ou da farmácia sem uma orientação médica especializada. Muito obrigado pelas informações. Gustavo.